Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson, sou um amigo de Jesus, né? Faço parte do Instituto Jesus Cristo e nós estamos hoje participando com você mais um dia, né, dessa série devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós estamos chegando ao final, né, no final desse ano já, de 2024, e hoje nós estamos na semana 52, na segunda-feira, semana 52, segunda-feira. E o título da devocional de hoje, né, ela diz que várias escadas para várias pessoas. Então fala de várias escadas para várias pessoas. E o texto que ele sugere para a nossa leitura está lá em Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20. Então Isaías 1, 18 a 20, ele diz assim: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Pois o Senhor é quem fala. Interessante esse texto de Isaías, né? Vamos ver o que o Stanley Jones fala aqui nesse devocional. Continuamos nossas sugestões de degraus ou passos para sair do caminho, né? Caminho com letra minúscula, sair do seu caminho e entrar no caminho. Caminho, letra maiúscula. Então, repetindo, continuamos nossas sugestões de degraus ou passos para você sair do caminho e entrar no caminho. Todos os passos para baixo começam com uma ideia errada. Primeiro, confuso. Segundo, desordenado. Terceiro, estragado. Quarto, amarrado. Quinto, cansado. Remédio. Qual remédio? Desistir? Resultado? Conserto? Talvez a vida não seja tão confusa e desordenada quanto vazia. Você não é uma má pessoa, mas também não está vivendo abundantemente. Então aqui está uma escada simples para você chegar lá. Primeiro passo dessa escada, peça. Segundo, busque. Terceiro, bata. Né? De acordo com o texto lá de Lucas 11:10, quando Jesus fala de pedir, buscar e bater na porta. Existem 3 níveis de intensidade. Peça, que é o estágio da investigação sobre o que você quer. Em seguida, o busque, que é você colocando a vida na direção para encontrar o que você quer. Ou melhor, colocando a vida na direção para encontrar o que você deseja. E Jesus disse: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Lá em João 16, 23 e 24. Em seguida, você passará das perguntas para a busca. Você irá além do período de perguntas e chegará ao período da busca. Por fim, você chegará ao terceiro estágio em que bate a porta. Você, a porta, desejará entrar ardentemente. Considere outra declaração de Jesus. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Eis os passos. Primeiro, vem a mim, não para isto ou aquilo, ou para doutrina, rito ou igreja. Você pode se envolver com isso e nunca chegar a Jesus. Cristo disse: vem a mim. Segundo, ouve as minhas palavras. Alguns estão sempre falando com Deus em vez de ouvi-lo. Eu já disse a alguém, é como se você tivesse uma reunião com o presidente e durante 55 minutos você não parasse de falar. Então, quando estivesse para ir embora, você dissesse: talvez o senhor presidente queira falar alguma coisa? A arte de ouvir é a arte de viver, pois vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, não das palavras que saem da nossa boca. Terceiro, e as pratica. Né? Então o primeiro lá era vem a mim, segundo ouve as minhas palavras, o terceiro e as pratica. Se não agirmos de acordo com o que ouvimos, nada ouvimos. A fala começa quando agimos.
Quando chegamos a Cristo, ouvimos as suas palavras e agimos com base nelas. Quando estamos firmados na rocha, a vida nos sustenta. Ó Deus, eu te agradeço, porque ao vir a Jesus, venho a ti. Ao ouvi-lo, estou te ouvindo. E quando faço isso, tu me sustentas, me apoias totalmente. Estou firmado na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pois estou na rocha. Agradeço-te, agradeço-te. Amém. E a afirmação do dia: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho. Salmo 73, versículo 23 e o versículo 24. É interessante, né? Ele começa esse devocional colocando algumas coisas que vão levando você para baixo, alguns degraus que levam para baixo, né? Então, aquela questão lá do confuso, desordenado, estragado, amarrado, cansado, né? Então, algumas coisas que, se você estiver focado nelas, vão te levando para baixo. Mas ele vai trabalhar nesse devocional, é muito interessante, mostrando de que nós temos que tomar um posicionamento na nossa vida. E aí, pegando as palavras de Jesus, que é para nós pedirmos, que é para nós buscarmos e batermos na porta. Ou seja, chega um momento que nós queremos mudar de direção. Chega um momento na nossa vida que nós queremos mudar de direção, queremos mudar essa situação que muitas vezes está nos levando para baixo. E nesse momento é que nós devemos então tomar um posicionamento, né, de pedir, é voltar os olhos para o Senhor. Lembrar que o próprio Senhor Jesus disse que para nós pedirmos, para que a nossa alegria seja completa. Então nós temos que aprender a buscar Jesus, pedir a Jesus, né? E aí o segundo ponto, que é o buscar, é você vai se direcionar para aquilo que você está desejando, para aquilo que o Senhor está te movendo. Então você tem que tomar um posicionamento. Se você está vindo para um lado, você agora vai retomar a estrada e ir para o outro lado. Mas você tem que buscar aquilo que você está colocando diante do Senhor, aquilo que você está esperando. E você tem que bater nessa porta, né? Agora, é interessante, né, quando ele vai caminhando a metade para o final desse devocional, quando ele coloca a importância de nós ouvirmos o Senhor, a importância de nós ouvirmos Jesus, né? E não as nossas palavras, porque muitas vezes a gente vai falar com Deus, vamos separar um momento com Deus, nós falamos tanto para Deus e a gente não tem tempo para ouvir o Senhor, O pastor Carlos, eu acho interessante que sempre ele coloca nessa expressão de que nós precisamos ouvir Jesus está dentro de nós. Em algumas situações na nossa vida, né, ou em todas as situações, mas tem algumas situações que até em coisas simples, nós temos que aprender a perguntar para Jesus: Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que eu faço? E você vai ouvir uma voz lá dentro, porque o Senhor fala com você. Mas nós temos que procurar ouvir o Senhor. Antes de ouvirmos a nossa voz, a voz muitas vezes de outras pessoas, nós temos que sempre procurar ouvir essa voz que está dentro de nós. Então diz que o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então não é a palavra que eu pego de Deus e eu com a minha boca quero dizê-la, mas é aquela palavra que vem de Deus mesmo, né? O autor da Bíblia, aquele que escreveu a palavra, ele está dentro de você, ele habita em você. Ele continua falando conosco. Então, quando você lê um texto bíblico, Jesus está falando com você. O Senhor vai falar com você, né? A palavra de Deus é espírito e vida. Quando você lê a palavra de Deus, lá dentro você escuta Cristo confirmando, Cristo falando, o Espírito Santo te iluminando. Então, procure ouvir Jesus, né? É importante que nós estejamos ouvindo Jesus a cada dia, a cada instante nas nossas vidas, né? Tem esse tempo. Eu me lembro que anos atrás, eu fui para um determinado lugar à noite de oração, lá no monte. Eu gostava muito de ir ao monte orar e fomos para o monte com alguns amigos. E naquele momento escuro lá, pessoas de várias igrejas iam lá e oravam. Eu me lembro que nós chegamos lá e naquela escuridão eu vi que chegou um grupo de pessoas também para orar. E eu me lembro de um irmão que estava próximo de mim, que ele orou. Eu acho que ele ficou 1 hora ali orando, sem parar, falando, não parou 1 minuto. Aí de repente ele parou de falar e aí ele saiu e foi embora. Então eu fiquei pensando, falei, olha que interessante, né? Não criticando ele, mas pensando para nós refletirmos sobre a nossa vida. Às vezes nós temos essa tendência de falarmos muito para o Senhor e não pararmos para ouvir o Senhor, né? Talvez aquele irmão estava precisando abrir o coração, desabafar uma série de coisas para o Senhor, mas talvez a gente precise separar mais um tempo também para ouvir o Senhor. Ao final de todo aquele momento que nós falamos, pararmos para ouvir o Senhor, para ver o que Deus quer falar no nosso coração também. Amém?
Então, guarda esse devocional, amanhã nós continuamos, né? Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. E só lembrando, né? Tudo para Ele, né? É o livro devocional que nós vamos ler aí, vamos estudar, né? Ou vamos participar dessas devocionais em 2025. Então, a partir do 1º dia de janeiro de 2025, nós vamos ler esse livro juntos, nessa devocional, e os amigos de Jesus, né, o pastor Carlos e os amigos de Jesus vão estar aqui participando com você. Procure esse livro, vai ser bênção na sua vida. Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.